Faleceu um dos bicheiros mais antigos da cúpula de bicheiros do Rio de Janeiro, o famoso Piruinha. Para quem não está muito habituado com a história do Rio de Janeiro, com a história aí do Jogo do Bicho, eu recomendo vocês assistir o documentário Vale o Escrito, que está disponível no Globoplay. Vamos assistir um pouquinho sobre a vida dessa figura ilustríssima da contravenção no Rio de Janeiro. E lembrando que esse pequeno documentário foi feito pelo João Pavialotti do canal Iconografia da História, um canal muito maneiro, vale a pena vocês acessarem lá também. Não esquece de curtir aqui também esse vídeo, deixar o like e se inscrever no meu canal também para ajudar a gente a crescer. Piruinha foi um dos mais influentes contraventores da história do Jogo do Bicho. Durante pelo menos 70 anos, ele se estabeleceu como um dos grandes chefões do mundo da contravenção, um dos últimos integrantes da velha e poderosa cúpula do bicho. Piruinha faleceu em janeiro de 2025, aos 95 anos. Hoje, vocês vão conhecer a história desse importante personagem. Fernando, coloca uma foto do Piruinha aí pra gente ver, aquela que eu mandei pra você no seu zap. Pessoal, olha o naipe do Piruinha aí, tá ligado? Ele era conhecido como o Papai Noel de Cascadura, tá? Ninguém dá nada pelo velhinho, né? O Piruinha é um homem bastante cultuado em várias regiões ali do Rio de Janeiro, bastante conhecido. E dependendo do lugar, se você for falar dele, a galera vai ficar muito brava com você. Obviamente que ele não é 100% bonzinho, não era 100% bonzinho, né? Tem muita coisa aí controversa na história do Piruinha, mas ele é um personagem interessante do Rio de Janeiro. Bom, ele faleceu no dia 20... Na verdade, todos os bicheiros do Rio de Janeiro são figuras folclóricas, né? Os antigos bicheiros, né? 2 de 1 de 2025, e a Escola de Samba Portela foi quem deu a primeira nota oficial. Segue a nota da morte do Piruinha. Abre aspas. A Portela comunica e lamenta profundamente o falecimento de Piruinha. José Caruso Scafuri, conhecido popularmente pelo seu apelido, faleceu nesta quarta-feira, dia 22, aos 95 anos. Proprietário da casa de show Sambla, na abolição, Piruinha era pai do ex-presidente da Portela, Luiz Carlos Scafura, e avô do nosso vice-presidente, o Júnior Scafura, que foi o Júnior que acabou dando a notícia do falecimento do Piruinha. Deixa eu já explicar agora para vocês. Muitos aparelhos de mídia, muitos noticiários, tá dizendo que o Piruinha tem 94 anos. Na verdade ele não tem, ele tem 95 anos, tinha 95 anos. É porque ele nasceu em junho de 1929, mas ele foi registrado um ano depois. Geralmente naquela época demorava para registrar mesmo. Então foi registrado no dia que ele foi levado lá, mas ele é de 29 mesmo, a gente confirmou, então ele tinha 95 anos de... Ele viveu a vida dele toda no Rio de Janeiro, mas ele nasceu aqui na minha cidade, no interior do estado do Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes. De firmeza, só para deixar claro aqui pro pessoal não vir aqui no YouTube, porque muitas vezes o cara só assiste o vídeo para ficar procurando coisa para corrigir, certo? Bom, vamos contar a história do Piruinha então aí para vocês. Fernandão, roda a vinheta. Hoje vamos falar sobre José Caruso Scafura, conhecido como Piruinha. Ele é mais um dos grandes barões, do Jogo do Bicho carioca. Piruinha era um dos poucos sobreviventes da época considerada período de ouro do Jogo do Bicho, onde reinaram ali o Castor de Andrade, o Miro Garcia, o Tio Patinhas e outro, Carlos Maracanã e outros tantos caras aí. Essa foto ele deve ter uns 30 anos e o cara já era velho nessa época. Tinha vivo o Piruinha, o Anísio, o Capitão de Guimarães, enfim, o Piruinha foi embora e sobrou esses dois aí da antiga cúpula. Historicamente, segundo as nossas referências, o Piruinha controlava as bancas do Jogo do Bicho nos bairros Madureira, Abolição, Cascadura, Maria da Graça, Piedade e Inhaúma. Até a década de 1950, o José Caruso Scafura trabalhava como motorista de lotação. Era um cara com uma origem bastante humilde, diferente de outros bicheiros famosos. Algumas referências nos dizem que o apelido Piruinha vem dessa época, pois ele dirigia uma perua Kombi. Piruinha era considerado um dos bicheiros mais gente fina que pisaram no Rio de Janeiro, e muito desse carisma tem a ver com como ele tratava as pessoas e o público. Muito desse trato ele aprendeu dirigindo peruas, porque você tinha um acesso aos populares ali que era bastante grande, né? Um cara que dirige perua, ele conhece muito bem as pessoas. Um camelô, por exemplo, e tal. Em determinado momento, lá pelo final dos anos 50... É o velho malandro boa praça, né?
O Piruinha viu no jogo do bicho uma forma de alcançar a ascensão muito maior e mais rápido do que o trabalho de motorista de perua. Assim, no final dos anos 50, ele passou a gerenciar bancas do jogo do bicho na região de Piedade e Abolição em Inhaúma. Nessas regiões, ele tinha residência fixa e continuava morando até o dia do falecimento, né? Inclusive, ele tinha uma baita de uma boa relação com a comunidade. Muita gente chamava ele de Papai Noel. O homem distribuía comida, dinheiro, remédio, uma série de outros produtos necessários para a comunidade. Vocês foram lá nessas regiões falarem mal do Piruinha, a grande maioria das pessoas vão repreender vocês. Mas como eu disse, não era totalmente santo. Foi nesses bairros que ele constituiu o seu espaço dentro do jogo do bicho, fazendo parte do grupo que fez essa forma de contravenção ganhar força no Rio de Janeiro e passar a movimentar muito dinheiro. Ele cresceu rápido nos anos 60 e já figurava entre os chefões do jogo. E ele é um bicheiro clássico, né? Que é aquele bicheiro do nome limpo na frente das pessoas, mas que por trás, de certa forma, ele tem um grande poder de fazer coisas ilegais. O Piruinha, ele era muito gente fina na frente das pessoas, até atrás das pessoas, ele era considerado muito gente fina e tal, mas era poderoso e não abria a mão do poder também quando precisava fazer as coisas, fazia. Segundo o Ministério Público e as matérias de jornais que a gente tem acesso, né? Mas ele é a cara do bicheiro. Em 1970, quando o Rio foi loteado entre diferentes banqueiros do jogo do bicho para colocar ao fim a disputa sangrenta que se espalhava para garantir domínio de território, Piruinha passou a controlar o jogo nas regiões de Madureira, Cascadura, Abolição, Piedade, Inhaúma e Maria da Graça. E o seu domínio desses lugares permaneceu até o seu falecimento ontem e, segundo informações que nós temos, jornais e tal, ficou na mão de alguns filhos. Piruinha sempre ficou conhecido como bicheiro da negociação, que opta sempre por negociar, deixar pra lá, do que ir com toda a força bruta para resolver os problemas. Isso não quer dizer que ele não ia com força bruta quando precisava, tá? Só para vocês terem uma ideia. Ele se envolveu com problemas com o Ministério Público e a Justiça, né? E vocês vão ver mais pra frente que tem BO contra ele, sim. Em 1993, Piruinha fez parte do grupo de 14 banqueiros que foram condenados pela juíza Denise Frossard por formação de quadrilha. Piruinha e os outros bicheiros condenados receberam uma pena de 6 anos de detenção e aproveitaram uma série de regalias que o jogo do bicho deu para eles com o dinheiro que eles ganhavam. A gente já falou um pouco sobre isso em outros vídeos, né? Mas o Piruinha bancava churrasco, montou cela boa, conseguiu uma série de regalias dentro do presídio. Até por sua figura, ele parecia um tiozinho sossegado que ficava em botecos contando histórias, sabe? Aquele tiozinho que fica jogando baralho e tal. Após uma série de recursos, Piruinha e outros banqueiros presos foram soltos em pouco menos de 5 anos. Na real, o Rio de Janeiro nunca fez muito esforço para manter bicheiro preso. Essa talvez tenha sido a única força séria para manter os caras presos, foi na época da Denise Frossard. Aliás, uma coisa importante de se dizer aqui, pessoal, é que ao contrário dos grandes chefes do bicho, Piruinha não era dono de escola de samba ou times de futebol, o que fez com que ele fosse menos conhecido entre os barões do jogo. Apesar de Piruinha ter sido patrono da Império Serrano, filho e neto de ter sido presidente da Portela, ter participado de vários carnavais em várias escolas diferentes, ele nunca se envolveu na liesa ou em brigas de escola. Além do jogo do bicho, segundo o Ministério Público, Piruinha explorava motéis dos bairros da zona oeste do Rio de Janeiro e teve seu nome envolvido em diversas investigações. No ano de 2017, ocorreu um fato muito triste na vida de Piruinha, tá? O contraventor perdeu seu filho Ailton Carlos Gomes Escafora. Ele foi encontrado sem vida em um hotel junto com uma companheira que era policial militar na Barra da Tijuca. De acordo com a polícia, Ailton teria sido executado por conta de disputas do pontos de venda de jogos do bicho e caça-níqueis. O filho de Piruinha estava tentando recuperar territórios que haviam sido arrendados por seu pai na região de Cascadura e Abolição. Jornalistas suspeitam que ele foi executado por algum membro do grupo Escritório do Crime, que na época era chefiado pelo Adriano da Nóbrega. Piruinha sentiu demais a perda do filho e o fato sacudiu parte do Rio de Janeiro. Não se sabe de vingança por parte de Piruinha e, para variar, a polícia não chegou ao autor, como era de costume nesses crimes envolvendo o mundo da contravenção e pistolagem. Segundo o Ministério Público, pessoal, arrendava diferentes áreas de exploração de jogo do bicho para outros contraventores, mas novamente é a investigação do Ministério Público e nada realmente foi para frente comprovado. Nos últimos anos, Piruinha passou a levar a vida tomando umas cervejas, dando um rolê com a sua esposa e distribuindo presentes, comidas, outros produtos de primeira necessidade para a população da região onde vivia. O homem era bastante considerado por mulher devia ser no mínimo uns 50 anos mais nova que ele. Lá, a gente tem alguns vídeos que a gente encontrou aí do Piruinha dando rolê para vocês verem como é que ele era um cara que a galera gostava muito dele. Pura, isca pura, isca pura, isca pura.
Em maio de 2022, Piruinha foi preso acusado de ser o mandante da execução de um homem que lhe devia 500 mil reais. O homem foi preso e foi uma imagem muito esquisita, um homem de 90 e poucos anos sendo levado na viatura para prisão. Uma imagem extremamente esquisita mesmo assim, parecia... A gente tende a achar que a pessoa quando fica mais velho, né, lá com 80, 90 anos, ela para de cometer crimes ou de arrumar confusão, de arrumar problemas, né, mas muitas vezes não é isso. Não que a prisão não fosse justa também, né, mas é esquisito ver gente dessa idade presa. Bom, lá no presídio de Benfica, ele teve uma queda no banheiro e quebrou o fêmur. Com a idade avançada, a possibilidade disso acontecer é enorme, né? Piruinha foi transferido para um hospital para realizar tratamento e em dezembro de 2022 ele foi colocado em prisão domiciliar, fazendo uso de tornozeleira eletrônica. Depois da queda no banheiro do presídio, Piruinha foi diagnosticado com osteoporose avançada e fratura no fêmur, tendo sido submetido a uma cirurgia no quadril direito, que ele nunca mais se recuperou. No dia 9 de dezembro de 2023, ele foi internado novamente com pancreatite. Ele ficou hospitalizado aí um bom tempo. E aí saiu, e depois foi hospitalizado mais algumas vezes. Depois ele foi hospitalizado com pneumonia. Aí agora, do dia 22 de janeiro de 2025, ele acabou indo para o hospital em decorrência de várias questões aí que ele estava tendo, várias doenças e adoecimentos. Era um conjunto de fatores que criou um quadro clínico em que o Piruinha não estava bem. E há pelo menos 2 anos ele já não estava legal. Aí ele foi levado para o hospital e ele faleceu, tá? Eu quero colocar para vocês algumas curiosidades sobre a vida do Piruinha aqui, para vocês verem que interessante algumas coisas. Ele tem pelo menos 19 filhos. Em alguns lugares, ele apareceu com 94 e 95 anos, como eu falei para vocês. Até nesse documentário que eu falei da Globo, vale o escrito, né, eles entrevistam ele e fala que já teve mais de 100 mulheres, se orgulha de falar disso, teve mais de 100 mulheres. E as que tiveram juízo não tiveram filho dele. Mas mesmo assim, 19 filhos é filho pra caramba. Isso porque ele nasceu em junho de 1929, mas ele foi registrado só no ano seguinte, tá? E aí os registros naquela época, nos cartórios, os caras não estavam nem aí pra nada. Nos últimos meses de vida, o Piruinha estava bastante feliz, porque ele viu o Botafogo, seu time do coração, ser campeão da Libertadores da América. Pra você ver que em 2024, no final de 2024, ele já estava com várias internações, saía e entrava no hospital praticamente semanalmente, né? E o Piruinha assistiu a vitória do Botafogo dentro do hospital e o bicho distribuía dinheiro para um monte de gente. Ele gostava o negócio dele era ser o Silvio Santos ali de Inhaúma e de Cascadura, Madureira. Ele gostava de distribuição de dinheiro. Então, muita gente vai vir falar aqui, a hora que conhece, que distribuía dinheiro. Ele também era conhecido pelos mais íntimos como Seu Zé, né? Então, muita das galera aí que às vezes comenta, fala nos comentários aí, pô, é o Seu Zé, o Seu Zé, o Seu Zé, o Seu Zé. E que é o nome mais popular para uma pessoa no Brasil do que Seu Zé, né, o Fernandão? E essa foi a história do Piruinha. Meus sentimentos da família aí do Scafura. Vão perguntar pra mim, pro Joel, vai ter guerra do jogo do bicho depois que morre um chefão desse, um bicheiro desse? Eu não sei, vou ficar falando aqui as coisas que eu não sei. Até na família do Castor de Andrade começou a guerra interna, né, dentro da própria família, depois que o Castor morreu. Disputa ali entre o filho e os primos sobre os pontos. Bem provável. Hoje, acho que é mais difícil de acontecer disputa de um chefe com outro. Mas, bem provável, ainda mais que o cara tinha 19 filhos, é provável que aconteça disputa ali dentro da própria família pelo espólio do jogo do bicho que o velho deixou aí, né? Sei lá, né? Né, Fernandão? Não vamos citar nada aqui, né? Chutar nada. Cenas dos próximos capítulos. E se tiver, lógico que a gente cobra aqui. Bom, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no apoio-se. A partir de R$2 vocês têm conteúdos exclusivos toda sexta-feira, tá? É uma espécie de recompensa por vocês nos ajudarem aí diretamente. Também, galera, se você... O velhinho foi embora, figura folclórica do Rio de Janeiro. Esquece de dar um like, tamo junto.